Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de divulgação de resultados do segundo trimestre da EZTEC. Informamos que esse evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda do suporte através do chat. Em caso de falha na conexão, você pode reutilizar o mesmo link ou ID disponíveis no site ri.exetec.com.br para retornar à apresentação. Também no nosso site vocês podem encontrar os slides da apresentação na central de download. As informações estão disponíveis em reais e em BR-GAAP e FRS aplicável a entidades de incorporação imobiliária no Brasil, do contrário será indicado. Antes de começar, gostaríamos de mencionar que eventuais declarações durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da EZTEC, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da EZTEC e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora eu gostaria de passar a palavra para o senhor Emílio Fugazza, nosso diretor financeiro e diretor de RI, que iniciará a apresentação. Então, por favor, Emílio, pode prosseguir. Hugo, muito bom dia. É um prazer enorme estar na nossa 53ª divulgação de resultados do primeiro semestre de 2020 e segundo trimestre de 2020. Comigo nessa apresentação, o nosso diretor-presidente Flávio Ernesto Zarzur e o nosso diretor vice-presidente, diretor de incorporações e de novos negócios, Silvio Ernesto Zarzur. Conduziremos juntos essa apresentação. Eu começo no slide da página número 3, apenas destacando algo que nós vamos comentar incansavelmente ao longo dessa apresentação, que são os resultados operacionais e financeiros da companhia. No operacional, fechamos o primeiro semestre com vendas líquidas de 581 milhões de reais, lançamentos de 564 milhões de reais. O nosso banco de terrenos alcançou 8,9 bi ao final do primeiro semestre de 2020. No entanto, vamos explicar logo à frente uma tendência, ratificadas as aquisições que temos realizado, de alcançarmos quase 12 bilhões de reais em Land Bank, um recorde para a companhia. Do lado do financeiro, nós atingimos um lucro bruto de 79 milhões de reais, uma margem bruta consolidada no semestre inteiro de 45%, incluindo aqui os 4 meses em que passamos aí pelo pior dessa nossa pandemia. Lucro líquido de 68 milhões no trimestre, acumulado de 146 milhões no semestre. Isso é um incremento de 30% em relação ao primeiro semestre de 2019. A companhia também fecha com uma posição de caixa líquido de 1 bilhão 296 milhões, geramos caixa ao longo do segundo TRI de 29 milhões de reais e temos conosco recebíveis performados, sendo 519 milhões no total, 504 em carteira de alienação fiduciária, rendendo IGP mais 10 ou IGP mais 12. Na página 4, a gente começa exatamente os detalhes operacionais da nossa companhia. Importante mencionar que nós fechamos o segundo trimestre de 2020 com 8 bilhões 950 milhões de reais em banco de terrenos, com aquisições em alguma coisa de reavaliação de 1 bilhão de reais. Basicamente, terrenos comprados na região da Moca, zona leste de São Paulo. Já em termos de opções e aquisições assinadas durante os meses de julho e este começo de agosto, acrescentamos mais 2 bilhões 640 milhões de reais, na maior parte dos casos terrenos na Zona Sul, acrescido também de um terreno em Osasco que vamos comentar.
Ratificado tudo isso, vamos fechar o terceiro trimestre, embora, olha, só estejamos nos primeiros 40 dias do terceiro trimestre, só com isso que já fizemos, já são aproximadamente 11,6 bilhões de reais. Nesta situação, mostramos abaixo a divisão do nosso Land Bank, entre de comercial até econômico, a capacidade que a companhia tem de trabalhar em qualquer segmento, nesse momento, com disponibilidade de terrenos. Eu queria lembrar que esses terrenos que nós estamos adquirindo, eles estão sendo comprados em regiões que a gente conhece muito bem, e eles estão sendo comprados com preços que permitem a gente continuar dando a mesma margem, mesmo tipo de margem bruta, mesmo tipo de margem líquida que nós temos dado até agora. Numa eventual melhora do mercado que está apontando que vai acontecer, a gente pode conseguir, vamos falar, margens até superiores àquelas que a gente costuma trabalhar. Os terrenos são espetaculares. Esses que estão abertos e os que estão ainda em sigilo, eles são espetaculares. Eu acho que para complementar, então, essa colocação, temos a página 5. Na página 5, a gente vê já 2 destes terrenos assinados que a gente tem a possibilidade de demonstrar. Do lado esquerdo da página, um terreno que, na verdade, já é um projeto aprovado, com CEPACs cravadas, um projeto residencial de alto padrão, incluso no complexo Carrefour da Marginal Pinheiros. Vai ser um complexo multiuso lá, onde o projeto residencial de quase 400 milhões de reais de VGV potencial pertence à EZTEC. E esse projeto está com SMT, as licenças de trânsito também já pagas e concluídas. Do lado direito da página, o terreno que acabamos de adquirir, esse já adquirido, já pago, comprado em leilão, na cidade de Osasco, cidade a qual temos grande conhecimento, grande expertise, projetos lançados com excelente velocidade de vendas. Ressalto aqui, por exemplo, o nosso lançamento do ano passado, Reserva JB, que mesmo durante a pandemia foi individualmente o projeto de maior volume de unidades vendidas para a companhia. Terreno que compramos com VGV potencial de mais de 100 milhões de reais e que a relação custo sobre VGV é de apenas 12%. Ele está no mesmo quarteirão do Jardins do Brasil. Então, uma região que a gente domina completamente. Nós temos um enorme banco de clientes para ser explorado. É uma coisa muito líquida que a gente conhece muito bem. Além desses 2 terrenos, 2,1 bilhões de reais. Já quando a gente diz opcionados, significa o seguinte: nós já assinamos algum tipo de carta, opção, contrato, estamos em período de due diligence e devem ser ratificados ao longo do terceiro trimestre de 2020. Continuando a explicação a respeito de terrenos, a importância que a gente está dando isso neste exato momento está no slide da página número 6. Aqui a gente quer apenas demonstrar o quanto trabalhamos desde o follow-on, que aconteceu entre setembro e outubro do ano passado, até o momento. Foram 4 bilhões de reais de VGVs adquiridos ou opcionados, já inclusos esses 2,1 bilhões que estamos falando agora. Lembro a vocês que destas aquisições mencionadas, nós temos valores a pagar de aproximadamente 500 milhões de reais. Do estoque atual já pertencente à companhia, temos mais 198 milhões a pagar. E temos também CEPACs, outorgas, a serem colocadas nos nossos terrenos, que nós estimamos em aproximadamente 220 milhões de reais. All in, senhores, nós vamos chegar com um banco de terrenos de 11,6 bi, incluso todas as outorgas, o custo desse banco de terreno será de aproximadamente 1,72 bilhão de reais, o que significa quase 15% de custo sobre VGV. Então, isso reforça aquilo que o Silvio mencionou, de que os terrenos que estão sendo adquiridos são terrenos para manutenção
dos patamares de resultados e margens que os senhores têm visto. Terrenos espetaculares, comprados a um custo adequado, a grande maioria, mais de 90% na cidade de São Paulo, numa relação de 14,87% do custo sobre VGV. E nós temos a pagar desses terrenos aproximadamente 54% desse valor nos próximos 5 anos. Um cronograma de vencimentos aí que dá quase 5 anos para os 54%. Eu quero lembrar que todo ele adquirido sem permuta, eu acho que isso é importante para a manutenção do tipo de margem que a gente tem. E eu vou de novo, em regiões que nós dominamos, que nós conhecemos, quando falo dominamos, nós temos profundo conhecimento, nós temos um grande número de clientes cadastrados nessa região, então a gente opera dentro dessa região, aonde nós estamos fazendo as aquisições, com muita segurança. Eu quero lembrar também que durante a época da pandemia, nós paramos a compra de terrenos. Então, essas compras, nós conseguimos fazer essas compras depois que o mercado melhorou. Vamos falar de 1º de julho para agora, essas compras. E a gente soltou de novo. Nós somos conservadores. Enquanto a gente não enxergou com clareza que o mercado estava em recuperação, nós não fizemos aquisições. Então, você vê, nós conseguimos fazer tudo isso praticamente em 70 dias. Em 40 dias. Praticamente em 40 dias. Porque nós não viemos comprando isso. Por que vocês estão vendo entrar esses terrenos tudo aqui como fato depois do segundo trimestre? Porque enquanto a gente não enxergou que o mercado tinha melhorado, nós não fizemos as aquisições. Nós adiamos e fizemos essas aquisições já com clareza do que a gente tinha pela frente. No slide da página 7, senhores, a gente menciona um pouquinho da nossa performance operacional, fato esse que já havíamos divulgado na nossa prévia há aproximadamente 30 dias atrás. Nada mais é do que uma venda bruta de 148 milhões de reais no segundo trimestre, largamente observados eventos que vivemos ao longo de março, abril e maio, uma melhora significativa a partir do mês de junho, e os meses de julho e agosto, já meses do terceiro trimestre, demonstram vendas que hoje já são superiores ao segundo trimestre inteiro. Ou seja, estamos atingindo aí pelo menos até o dia 10 de agosto, algo na casa de 150 milhões de reais. Na esteira desta situação, eu já passo para a página 10. Não, só para falar, as vendas vieram dobrando de volume todo mês de março em diante. Março, abril, maio, junho, julho. Hoje nós estamos vendendo alguma coisa acima de 100 milhões por mês. Agosto nós temos uma meta de venda acima de 100 milhões por mês para agosto. Nós vamos vir agora com alguns lançamentos, então a gente deve ter volumes de venda muito melhores do que o do trimestre passado. Eu acho que aí, Silvio, a gente continua então já explicando a questão dos próximos lançamentos. Porque na página 10 a gente menciona o seguinte, a gente menciona que a gente parte com o Gran Maia, Giardini e Palazzo, que são os nossos terrenos classificados no Land Bank como Bom Jesus, 1 e 2, um VGV pouco superior a 200 milhões de reais. Eu mencionei aqui mais 3 projetos que totalizam 646 milhões de reais, apenas para lembrar que isto já é parte do nosso pipeline. A grande expectativa para os próximos meses. O projeto da República do Líbano, em frente ao Clube Monte Líbano, com 196 milhões de reais, a nossa parte. Projeto esse para mais de 50% de margem bruta. Projeto da Armando Ferrentini, na Aclimação, lugar muito bem conhecido pela companhia, com 106 milhões de VGV, a parte da companhia também. E, por último, Fit Casa, Estação José Bonifácio, estação essa da CPTM, na Zona Leste de São Paulo, projeto Minha Casa Minha Vida, de 131 milhões de reais de VGV, que promete entregar margens muito semelhantes às margens dos projetos Minha Casa Minha Vida que já lançamos. Silvio costuma dizer que, na prática, embora nós estejamos demonstrando 646 milhões, nós temos pelo menos 6 bilhões de projetos em aprovações.
Essa é a escolha, à medida que vai saindo, nós vamos lançando e estamos preparados para isso. Na página 11, nós temos FIT Casa. Aqui, senhores, os senhores poderão notar, tanto no nosso webcast quanto no nosso release, nós iniciamos um processo um pouco maior de disclosure, de transparência, de informações a respeito do FIT Casa. É um segmento da companhia que incorporará ao longo dos próximos anos, sem dúvida nenhuma. A quantidade de unidades a serem trabalhadas hoje no nosso Land Bank é significativa. No entanto, quando eu olho, por exemplo, o primeiro projeto lançado dessa safra toda que estamos fazendo, FIT Casa Brás, que já está com 718 unidades vendidas das 979 que tem, ele entrega para nós uma margem bruta recorrente de 46% e já entregou até o segundo TRI de 2020 13 milhões de lucro bruto para a companhia. FIT Casa Rio Bonito, por exemplo, lançado no primeiro trimestre do ano passado, está entregando regularmente 45% de margem bruta. Projeto esse que está com 525 das 560 unidades vendidas, já entregou até agora para a companhia 30 milhões de reais de lucro bruto. FIT Casa Alto do Ipiranga, FIT Casa nós reconhecemos agora, no segundo TRI. No primeiro TRI nós lançamos, reconhecemos agora. Ele é um projeto com 46% de margem bruta. Sua construção está iniciando agora, no terceiro trimestre. O POC vai acelerar, nós vamos reconhecer mais resultado. E para o próximo trimestre vem o reconhecimento do PIN Internacional. Lançado no finalzinho do ano passado, ele já está bem vendido, dada a magnitude do projeto. É um projeto de mais de 1.400 unidades, projeto que promete entregar margens brutas muito semelhantes às margens que nós temos percebido nos demais segmentos. Eu quero falar assim, nós começamos devagar no Minha Casa Minha Vida, aí no baixo padrão, para entender o negócio, para fazer o negócio funcionar no estilo da EZTEC, que é com esse tipo de margem. Nós compreendemos agora muito bem o negócio. O nosso Land Bank, para isso, ele é muito grande e ele vai aumentar muito. Então, esse segmento de baixa renda, ele vai ser uma parte mais significativa do que vocês estão acostumados de ver até agora. Esse tipo de segmento, a gente conseguiu o quê? Manter a mesma margem que a EZTEC trabalha, com um retorno, um ATIR maior. Então, ele tem a mesma rentabilidade e um ATIR que você realiza todo esse dinheiro mais rápido. Ele é melhor ainda do modo como nós fazemos do que um empreendimento tradicional. Você imagina que a gente tem essa margem líquida, essa margem bruta de 46, de 45, nessa faixa, e nós temos TIRs muito altas. Então, vocês vão ver aí para frente a quantidade de unidades que nós vamos fazer desse tipo de mercadoria. As obras estão sendo feitas dentro do prazo, dentro do orçamento. Nós estamos conseguindo administrar esses clientes muito bem. Nós conseguimos dominar o negócio de Minha Casa Minha Vida, de baixa renda, como a gente queria. Então, vocês vão ver isso aqui crescer. Fizemos isso de uma forma lenta, cuidadosa, mas agora que nós entendemos bem esse negócio, nós vamos deslanchar dentro dele. Dito isso, em relação ao FIT Casa, senhores, passamos para a página 12, onde já começamos a comentar o nosso desempenho financeiro no trimestre e, vamos dizer, compará-lo com os demais trimestres. Começamos pela receita líquida, acima e à esquerda. Senhores, no segundo trimestre de 2020, fechamos com 153 milhões de receita líquida. Quero lembrá-los que a receita, no caso de uma companhia como a EZTEC, que é tudo muito pragmático, muito simples de entender, a receita ela se dá por 3 vertentes, diretamente. Em primeiro lugar, a receita de vendas de unidades prontas, que naturalmente, no segundo trimestre, foi impactada pela própria pandemia. Menos venda de unidades prontas, menos reconhecimento integral daquela unidade. Por outro lado,
Teve também a questão dos lançamentos. No primeiro trimestre de 20 ou no quarto trimestre de 19, o volume de lançamentos foi muito significativo. E sendo ele significativo, há o reconhecimento da parcela do terreno, a parcela de custo do terreno na receita da companhia. Isso também não ocorreu porque não ocorreram lançamentos durante o segundo trimestre de 20. Então, os 153 milhões, eles advêm basicamente, em larga escala, do POC, da continuidade da construção pela companhia no segundo tri. Isso, em larga escala, temos aí que ressaltar o fato de que as autoridades entenderam que construção civil era uma área necessária de manutenção de operações, as nossas obras permaneceram trabalhando durante todo o período do segundo trimestre, isso permite a manutenção do receitamento da companhia. Já do ponto de vista de lucro bruto, senhores, aqui logicamente que nós temos algumas colocações bastante positivas a serem observadas, né? Começa pelo fato de que não praticamos descontos. Na verdade, muito pelo contrário, em alguns casos praticamos até mesmo aumento de valores. Não obstante a esse fato, devo ressaltá-los, como está muito bem escrito no release, que quando há um lançamento de um empreendimento, as unidades mais baixas, muitas das unidades que são buscadas por investidores são vendidas mais rapidamente e, portanto, o preço de venda daquelas unidades é menor. À medida que o empreendimento vai se esgotando, vão existindo unidades à venda de preços muito mais altos. Este preço muito mais alto, à medida que eu vendo, é reconhecido no resultado. Isso nós vamos observar logo no próximo slide, no resultado a apropriar. Resultado a apropriar da companhia é de 45%. Eu vou mencionar isso um pouquinho mais à frente. Se é de 45%, é esperado que a margem bruta da companhia, mais cedo ou mais tarde, atingisse esses 45%. No entanto, alguns eventos que estão explicados ali, contábeis, neste segundo trimestre, dado o baixo ressentamento e o bom impacto disso do ponto de vista de custo, deram esse efeito on-off para a gente de 5 pontos percentuais na margem. O que se pode esperar? Uma margem recorrente como a margem que está no nosso backlog, como a margem que está no REF, que é uma margem de 45%. É uma margem já voltando para patamares históricos da companhia. Quero ressaltá-los que no mês de julho, no mês de agosto, o que nós já estamos vendo de aumento de preço de mercadoria praticado pela EZTEC já mais do que dobra o reajuste da inflação setorial nesse período. Senhores, despesas comerciais e administrativas, quero lembrá-los que a companhia foi muito rápida, muito hábil e muito segura em fazer ajustes e movimentos durante todo o segundo trimestre. Então, embora o impacto percentual em relação à receita possa não parecer, porque a receita diminuiu um pouquinho, o nominal da despesa comercial e da despesa administrativa diminuíram, que demonstra claramente o esforço realizado pela companhia para contornar a situação que vinha se apresentando e aparentando a partir de março, final de março, abril de 2020. No slide da página 13, ressaltamos, obviamente, a força do nosso resultado financeiro, sempre nos nossos resultados, no gráfico de cima e da esquerda, com 21 milhões de reais no trimestre. Do lado direito superior, a equivalência patrimonial, com 6 milhões de reais. Hoje a equivalência patrimonial ela tem, em larga escala, como reconhecimento de resultado, apenas o empreendimento Jardins do Brasil, reserva JB em larga escala, por conta de sua própria construção e da sua força de vendas nos últimos meses, contribuindo com mais ou menos 6 milhões de lucro líquido para a companhia. Fechando, então, com 68 milhões de lucro líquido para a companhia, numa margem líquida de 44%. É inevitável mencionar a força deste lucro líquido neste trimestre que vivemos, sob todos os desafios que vivemos. No último gráfico, na direita, abaixo, 435 milhões de resultados a apropriar em uma margem bruta futura ou margem backlog, margem a apropriar de 45%, refletindo aqui exatamente qual é a margem dos produtos que temos vendido e ainda não reconhecido.
Na página 14, senhores, nós temos apenas uma explicação, como temos feito trimestralmente, a respeito da nossa alienação fiduciária, onde fechamos o primeiro semestre de 2020 com 504 milhões. Efeito muito importante de mencionar, com ainda um impacto, eu diria que singelo, um impacto ainda não muito premente, mas os pagamentos que estão sendo feitos, as quitações, antecipações que aparecem, não só na nossa carteira de alienação fiduciária, como na nossa carteira de vendas de empreendimentos em construção ou lançamento. Esse é o fato pela qual é o grande responsável pela geração de caixa da companhia no trimestre também. Esta geração é de recursos de clientes que estão antecipando seus pagamentos e está entrando esse dinheiro nas SPS, fato este que está contribuindo para seguirmos amplamente a construção dos nossos empreendimentos sem a tomada de um único real de financiamento imobiliário, senhores. Por último, antes de passar a palavra a Flávio e Silvio e também aos nossos analistas para perguntas, apenas menciono aqui a geração de valor da companhia, onde fechamos o nosso primeiro semestre de 2020 com aproximadamente 4 bilhões de reais de patrimônio líquido, 3.958. Lembro aos senhores que esta situação nos demonstra aí, do ponto de vista de passivos relevantes, apenas 116 milhões de terrenos a pagar, que já estão contabilizados a pagar, e os dividendos que serão pagos nos próximos meses. Nossa carteira de recebíveis prontos e não performados, ultrapassando 1 bilhão de reais, a nossa situação de caixa de 1 bilhão e 300 milhões de reais, e o nosso land bank de aproximadamente 1 bilhão de reais, constitui o grosso do nosso ativo, portanto, do nosso patrimônio líquido. Senhores, alguma consideração? Eu só queria fazer uma consideração aqui, no que foi dito até agora. Primeiro, aqui na questão das despesas administrativas. Como vocês podem ver, nós tivemos uma redução de despesa administrativa nesse período, porque no primeiro momento, como o Silvio destacou, nós ficamos preocupados e tivemos apoio de todos os nossos colaboradores. Então, isso foi possível. Uma coisa que eu quero destacar é que nós estamos agora vendo que a situação está se normalizando e nós estamos contratando novas pessoas e liberando a empresa para trabalhar para os novos desafios que estão se colocando em função de incremento de VGV, incremento de projetos, para que a gente possa dar fluidez para todo o nosso land bank. Que a nossa ideia é transformar o land bank em novos lançamentos. Esse é um ponto que eu tinha para destacar e pode seguir, se vocês quiserem. Então, agora, eu queria falar assim, olha, a companhia ela tem 40 anos, nós já passamos por diversas crises e nós aprendemos a reagir às crises. Então, quando se apresentou lá em março, final de março, começo de abril, a pandemia, isso trouxe uma reação conservadora da nossa parte. Nós seguramos a companhia nessa hora e eu acho que nós tomamos uma decisão acertada. A gente não, apesar da gente ser arrojado, o risco que a gente tende a correr numa companhia do tipo da nossa, ele não é um risco grande. A gente não aceita correr um risco grande. Enquanto a gente não enxergou com clareza que o mercado ia avançar, nós seguramos a companhia. Mas nós estamos agora enxergando essa melhora de mercado, adquirindo o terreno, vamos falar, desenvolvendo os nossos projetos. Nós vamos ter uma recuperação, se Deus quiser, o mercado continuar na forma como ele está, muito forte. A companhia vai atingir um patamar onde ela nunca teve. Nós temos hoje, eu posso falar que um preparo de todos os segmentos da companhia, de projeto, de incorporação, a empresa de venda, a parte administrativa, a parte financeira, nós atingimos um grau de capacidade e de
perfeição do serviço que nós fazemos que nós vamos avançar com muita força. Esses terrenos que nós adquirimos, os que nós temos no Land Bank, eles são espetaculares. Os que nós adquirimos também são espetaculares pelos preços corretos, nos lugares certos. Não estamos entrando em coisa que a gente não conhece. É tudo coisa que nós já sabemos fazer. Eu acho que isso é muito importante na empresa. Quando a gente vai desenvolver um negócio diferente, nós começamos com muita calma. Para quando a gente tem um entendimento desse negócio, aí sim avançar com força nele. E nós queremos ter todos os negócios imobiliários dentro da EZTEC com o mesmo grau de rentabilidade. O grau de rentabilidade para a gente, ele não depende do setor onde a gente vai investir. Ele depende da gente entender esse mercado, moldar a companhia para trabalhar nele e aplicar. Eu estou falando, você vê, nós viemos primeiro no mercado puramente residencial, aí nós tateamos esse mercado de escritório, entendemos o mercado corporativo, entramos nele com muita força. E conseguimos as margens que vocês sabem que nós conseguimos ver. Depois nós viemos no mercado do Minha Casa Minha Vida, era uma dúvida dentro da companhia, então vamos fazer um, vamos fazer dois, vamos fazer três. Nós entendemos que aquilo que a gente faz no Minha Casa Minha Vida é completamente diferente dos concorrentes. Os concorrentes têm uma mecânica de negócio que tem lá os drives deles, são excelentes, mas nós trabalhamos dentro da mecânica da EZTEC, que é uma mecânica um pouco diferente, onde a gente exige margem. Então, eu falo assim, vocês podem esperar que nós, assim, entrando no mercado da forma regular, em esse negócio não voltando de novo atrás da gente, nós vamos desempenhar muito bem e sair muito bem com tudo isso. Acho que esse é o recado e nós seguramos a companhia, a gente acha que agir corretamente, de não avançar enquanto a gente não enxergou a visibilidade para ir em frente. Acho que é isso, agora a gente fica à disposição para a resposta. Obrigado, senhoras e senhores. Aqui é o Hugo, do RD EZTEC. Agora, na parte final desse call, a gente vai abrir para uma sessão de perguntas e respostas. O canal está sempre aberto para aqueles que quiserem enviar perguntas através do chat. Essas perguntas vão ser compiladas aqui e passadas com a administração. Agora, primeiramente, eu queria convidar os analistas de sell-side, se tiverem perguntas para fazer, que levantem a mão agora. A gente vai puxar essas perguntas e dar a possibilidade de vocês falarem as próprias perguntas aqui no call. Vocês devem perceber que tem uma funcionalidade chamada Raise Hand. Bom, primeiramente eu vou liberar aqui o áudio do Alex Ferraz, o Kohlberg, do Itaú. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação aqui. Eu tenho duas perguntas. A primeira aqui é nesse tópico da compra de terrenos, né? Vocês deram um disclosure bem bacana dos projetos que estão opcionados aí para serem adquiridos no terceiro TRI. Mas se pudesse dar um pouquinho mais de cor, assim, imagino que já estavam negociando há um tempo, né? Estavam esperando um pouco mais de clareza. Mas se teve algum efeito de competição, no sentido que vocês sentiram que a competição deu uma fraquejada durante a pandemia, então é um momento mais oportunístico mesmo e pode vir mais coisa? Ou de fato eram terrenos que já estavam muito bem encaminhados e agora vocês só estavam esperando mesmo para anunciar? E a segunda é que em relação ao pipeline, né, de projetos que estão por vir, aquela tabelinha que vocês mostram os quatro, só para entender um pouco melhor, a gente já pode esperar projeto aqui no terceiro trimestre ou continua um pouco a dinâmica de só acelerar um pouquinho aqui no quarto tri? Só para entender, dado que os dados de julho estão sendo bem positivos aqui, então provavelmente acho que dá para imaginar lançamento já nos próximos meses.
posso responder tudo. Você quer trazer o terreno? Bom, quanto aos terrenos, aqui a gente, uma coisa que é importante destacar é que a gente vinha num processo de compra desses terrenos pré-pandemia. E desses terrenos, não, de parte desses terrenos. Aí, no começo da pandemia, nós suspendemos e tivemos um entendimento com esses vendedores de alguma parte desses terrenos para que a gente pudesse prosseguir no processo a partir do final do meio do mês de junho para frente. Então, isso ajudou muito. Além disso, houve outros terrenos que foram totalmente originados durante o mês de junho e julho, que a gente já adquiriu. Então, não tivemos no meu entendimento, não tivemos uma concorrência acirradíssima, lembrando que a parte mais, no meu ponto de vista, mais importante desse land bank que a gente comprou vinham em tratativas pré-pandemia e foram requeridas e a gente continuou nas mesmas condições pré-pandemia. É isso. E aí, assim, esses terrenos não são terrenos que estavam no mercado. Esses terrenos não foram alvo de concorrência ou de bid. Não, são terrenos conseguidos pela nossa reputação e pelo nosso network. Então, esses terrenos não foram oferecidos a outras construtoras, eles não tiveram, eu não tive concorrência na compra deles. E tem uma concorrência muito grande de terrenos nos lugares óbvios, mas a percepção que eu tenho é que o entendimento do mercado ele é diverso. Então, a gente foge dessa concorrência, onde os caras ficam se batendo em leilões para comprar terrenos, aí em bids que não acabam nunca, e você acaba pagando preço altíssimo pelos terrenos. Nós fugimos disso, vamos em regiões onde a gente entende melhor imóveis, onde a gente entende melhor imóveis, onde o resto da concorrência não tem acesso, então não são oferecidos a eles esses terrenos, eles não têm acesso a essas oportunidades. A gente está sempre se reunindo. Eu vou exemplificar um desses terrenos do land bank. Na verdade, não é um terreno, ele é um prédio. Um prédio que tem CEPACs cravados no terreno. Nós vamos demolir o prédio e construir outro no lugar. Então, esse tipo de coisa não está no mercado. Não é uma coisa que o cara viu ou que o cara entende. A gente tem um entendimento diferente. Outra coisa, por exemplo, agora, que não está nem aí. Nós estamos negociando pacotes de terreno. Tem grandes empresas, nós estamos negociando pacotes. Às vezes você vai pegar um terreno, de novo, que eu vou demolir um prédio grande no terreno, que vai ter ali um entendimento diferente dos outros, e porque eu vou comprar esse imóvel, eu vou poder comprar mais 3 imóveis espetaculares, porque eu vou levar esse que o pessoal não entendeu a forma como você tem que agir para rentabilizar esse tipo de negócio, né? Então, eu acho que a gente continua tendo condição de comprar terreno. Agora, realmente, a concorrência para você ir comprar um terreno no Jardim, um terreno no Itaim, um terreno em Moema, não é fácil. A gente ainda consegue comprar alguma coisa, mas nós estamos mais focados em comprar coisas a que os outros não têm acesso. E os lançamentos? Então, dos lançamentos, né? É assim. Nós seguramos lançamentos no começo da pandemia. Pessoal, assim, era uma coisa completamente incerta. Você vê, eu trabalho há 41 anos, eu nunca vi uma coisa dessa, eu não conseguia entender, eu não tinha essa visão de que agora a gente já está vendendo muito bem, de que os caras iam estar comprando imóvel. Eles estão comprando, viu? Não é que é só a gente está vendendo, o pessoal está comprando, eles estão vindo para comprar. Então, nós acabamos atrasando um pouco os lançamentos, e a gente deve vir com esses lançamentos que a gente posicionou aqui, e mais alguns. E mais alguns. Se tudo correr bem, mais alguns. A gente espera ter um resultado muito bom nesses empreendimentos, mas, como eu falei, a hora que você freia uma empresa do tamanho da EZTEC, você não retoma ela de um dia para o outro. Então, não funciona assim.
Nós não somos mais uma pequena incorporadora, nós somos tipo uma corporação. Então, nós temos lá, quando você freia uma corporação desse tamanho, você leva tempo para retomar. Mas, pessoal, vai vir um número de projetos, um número de lançamentos no médio prazo, que vai surpreender muito. Eu não estou posicionando que vai ser agora no terceiro e no quarto. A gente vai tentar puxar tudo que a gente puder para o quarto, mas que aí, no prazo de um ano, falando no prazo de um ano, vocês vão ver lançamentos, muito volume de lançamento. A gente até talvez faça alguma coisa a respeito para informar vocês, mas no prazo de um ano nós vamos ter muitos lançamentos. E essa decisão de ter segurado esses lançamentos, nós não se arrependemos nada dela. Porque atrasar 3 meses uma companhia dessa, que tem 40 anos, não faz nenhuma diferença. O que faz diferença é pôr em risco uma companhia. Então, esse é como nós pensamos e como nós administramos. É uma empresa que vai durar mais 100 anos, não é uma empresa de curto prazo. Alex Koberg, obrigado pela pergunta. Na sequência, eu vou tirar do mudo aqui o André Mazzini, do Citi. Mazzini, seu microfone está aberto. Ótimo, pessoal. Obrigado, bom dia. A primeira pergunta sobre a carteira de recebíveis, né? Então, o estoque ali é IGP mais 10, uma rentabilidade muito boa. A pergunta é se, enfim, na margem, essa taxa tem sido menor, né? IGP mais 10, dados os juros atuais, ficou caro. E se o pessoal que está pagando IGP mais 10 atualmente, ele tem tentado repactuar. Eu acho que é difícil repactuar, dado, enfim, amarrado, com amarrado vocês fazem o contrato, ou então portabilidade, dado que, enfim, o GP pode chegar a 10%, então 10 mais 10, 20% poderia ser um juro realmente caro, né? Então, se na margem isso tem sido originado mais barato e o pessoal que paga IGP mais 10 está tentando reduzir esse custo, e vocês puderem falar também um pouquinho de securitização, né? Que eu acho que ela é passível de securitização, acho que seria legal. E o segundo ponto, também ainda nos terrenos, então, muito bom o ratio, né, de 15% de custo sobre o VGV. Vocês acham que para frente, com todos esses possíveis IPOs aqui em São Paulo, vocês vão conseguir um ratio ainda de 15% para frente nas próximas compras de terreno? Ou, claro, que vocês estão saindo das regiões óbvias, onde o terreno está ficando mais irracional, etc. Mas dá para conseguir isso para frente? Eventualmente, se o terreno subir, dá para passar no VGV esse custo para continuar no 15%? E até onde vocês poderiam ir nesse ratio sem ser algo que vocês ficam desconfortáveis? Obrigado. Oi, André. Eu, Emílio, obrigado pela pergunta, André. Deixa eu responder um pouco da carteira e da securitização aqui. A carteira tem se mostrado um ativo de resiliência, um ativo de um hedge para a companhia espetacular, né? Vamos lembrar que, do ponto de vista de resultado financeiro para a companhia, nós temos conseguido praticar os 10%, nós temos um índice de adimplência dessa carteira elevadíssimo. Foi mencionado até no release, o Hugo mencionou no release o fato de que nós começamos aí durante a pandemia a praticar um 7,99 em alguns lugares específicos. Se eu não me engano, o número é esse que eu vou te passar. Temos aproximadamente 3% dessa carteira ao todo em 7,99. Importante mencionar que, do ponto de vista de securitização, para nós, ela não faz o menor sentido agora, né? Porque, em primeiro lugar, ela está rodando muito superior ao ROI da companhia. Ela está provendo para a companhia um resultado que ele é significativo dentro do resultado total da companhia, com uma adimplência muito boa. Se você notar naquele nosso slide a respeito da evolução da carteira, existiram quitações, elas estão existindo sim. Mas olha, honestamente, essas quitações aqui passam por nós três. Por mim, por Flávio e por Silvio. O que nós temos visto, essas quitações acontecerem em dinheiro.
de fato. Ou seja, nós vemos as pessoas que já estão muito mais próximas de terminar, são os valores menores de dívidas. Essas pessoas, obviamente, que com a taxa de juros de 2% hoje, Selic de 2%, elas acabam utilizando qualquer reserva para fazer uma quitação. É isso, não sei se vocês gostariam de complementar ou falar de terrenos, IPO e relação custo-VGV. Então, de terrenos é assim. Nós já estamos acostumados com isso, né? Sempre tem concorrência. Você vê, antes de começarem a fazer esses IPOs, vieram os fundos. Os primeiros fundos estavam aí com um monte de dinheiro, tentando comprar terreno e disputando o terreno com a gente. Vamos falar, a barreira de entrada não é o dinheiro. A barreira de entrada é você ter conhecimento da onde você trabalha, você saber aonde está a oportunidade, você ter um network do tipo que a gente tem, que conhece praticamente todos os proprietários. Não vão terrenos à venda em São Paulo importantes sem passar pelo escritório. E a gente tem condição de analisar isso. E eu quero lembrar, porque o Emílio, que ele está certo, ele põe lá o valor do VGV em relação ao custo do terreno, né? Do custo do terreno em relação ao VGV. Mas eu quero lembrar vocês o seguinte: o importante é a margem bruta resultante desse negócio. Então, eu vou exemplificar. Se eu vou lá em Osasco e eu compro um terreno que ele é 9% do VGV ou 10% do VGV, não é esse número que ele vem para a minha, vamos falar, para a minha decisão. A decisão é tomada em cima da margem bruta que gera esse empreendimento. Porque o custo da construção é como se fosse uma commodity. Ele não varia. Um prédio que você constrói em Osasco, um prédio que você constrói em Itaim, ele pode ter uma determinada diferença, mas ela não é tão grande. Então, um terreno em Itaim, para você ter a mesma margem bruta que você tem em Osasco, você pode pagar mais por ele. Então, quando você vê, o que é importante é o seguinte: nós estamos comprando terrenos para ter margem bruta de 45%. E a gente continua comprando esse tipo de terreno. Um ou outro a gente compra melhor. Um ou outro aparece alguma coisa que a gente chega e consegue comprar um pouquinho melhor. Mas esse é o drive de decisão. Nós não, você vê o que está demonstrado, nós não estamos encontrando dificuldade. E eu não acredito que esse volume de dinheiro que vem vai me atrapalhar, porque o dinheiro que já está aqui já é enorme. Eles estão se engalfinhando tudo no mesmo lugar. Eles estão tudo junto, brigando pelas mesmas coisas. Então, e nós estamos escapando para um lado, vamos para o outro lado, e a gente consegue continuar fazendo os negócios no nosso estilo, na nossa forma e com a nossa lucratividade. Não vejo nenhuma dificuldade em comprar terreno. Tem que ser franco. Pode mudar isso daqui 6 meses, um ano, não sei. Mas até agora, não. Só para reforçar o que o Silvio está falando aqui agora, é uma coisa que, para mim, ficou muito claro, porque realmente essa leva de terrenos que nós compramos aqui, vou falar assim, nesse último semestre, ela foi uma leva, é uma leva importante, é uma leva representativa. A maior parte deles, o drive principal não era quem vai comprar, é quem entendeu como que você vai trabalhar esse terreno. Então, esse foi o diferencial. A inteligência imobiliária também, qual é o melhor produto, como que a gente vai conseguir chegar nessa conta. Então, qual é o passivo ambiental, como que a gente vai conseguir deixar o passivo lá e fazer o empreendimento. Então, são coisas que não está disponível para todo mundo. Depende ter uma inteligência imobiliária grande, um conhecimento grande das pessoas que vão tirar a sombra desses negócios. Foi isso que aconteceu, principalmente nesses últimos negócios. Muito obrigado pela pergunta. Eu vou liberar aqui o áudio na sequência do Igor Altero, do Santander, para fazer a pergunta. Igor, seu áudio está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. 2 perguntas aqui do meu lado. Eu queria entender, primeiramente, do ponto de vista de produto, né? Se vocês têm observado alguma mudança
para os próximos lançamentos em termos de padrão, talvez apartamentos maiores, em localizações que não sejam aí tão óbvias? E essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é em relação ao Minha Casa Minha Vida, né? Vocês comentaram aí que tem a intenção de acelerar a penetração no programa, então eu queria entender até onde se dá para dar um pouco de granularidade, até onde dá para chegar, e qual que seria o foco de faixa, né? Eu estou assumindo aqui que seria alguma coisa mais na faixa mais alta do programa, né? Faixa 3, faixa 4, com fund de SBPE. Do meu lado é isso. Obrigado. É assim, ó, mudança de mercadoria. Olha, eu vou explicar para você o seguinte: o cara nunca compra o apartamento que ele quer. Ele chega, eu vou falar, 90% das pessoas, ela compra um apartamento que cabe no bolso dela. Então, o cara quer comprar um apartamento de 80, ele vai lá, faz as contas, ele compra um de 65. O cara quer comprar um apartamento de 150, ele faz as contas, compra um de 110. Então, essa história de aumentar o tamanho do apartamento, ele é muito irreal. Ele é irreal para as condições econômicas brasileiras e para aquilo que a gente vive. De outro lado, o que nós temos? Nós estamos equipando nossos prédios nos térreos com alguns equipamentos melhores. Nós estamos procurando fazer rooftop, o cara ter acesso ao céu, nós estamos tentando tomar algumas medidas, mas elas são limitadas. Limitadas, não são grandes medidas. A gente não tem como fazer um apartamento de 100 metros, por exemplo, um cara que não pode pagar. O cara, quando vai comprar um apartamento, muitas vezes ele deixa de comprar. Ele tem 2 carros, ele compra uma vaga só. Ele tem que se encaixar. Não tem uma sobra enorme de renda para ele. Então, eu acho que essa é a primeira resposta. Não, nós não estamos fazendo isso. Agora, o que tem? O que é realidade? Nós somos o maior construtor de Osasco, nós somos o maior construtor de Guarulhos. Então, a gente acredita que alguma migração por busca por mais espaço de São Paulo, de regiões mais nobres para regiões menos nobres, vai acontecer. Então, o cara vai deixar de comprar um apartamento de 3 dormitórios, por exemplo, na Moca, e vai lá para Guarulhos e compra um de 4. Pode ser, isso pode ser. Mas isso já está, vamos falar, já está estabelecido dentro da nossa estratégia de negócio. Nós sempre trabalhamos com esse upgrade de tamanho de apartamento em direção ao Osasco, em direção a Guarulhos. Por isso que nós temos, quando a gente desenvolveu aquela estratégia de um ato em São Paulo, que pegava desde Guarulhos e até São Bernardo do Campo, e a gente veio rodando de São Paulo, toda a grande São Paulo com mercadoria, era nessa intenção. O cara deixa de comprar um de 2 e em São Paulo compra um de 3 lá. Então, isso está contemplado dentro da nossa estratégia de negócio. Mas a gente não vê como fazer apartamentos maiores na mesma localização, não encaixa no bolso da pessoa. Minha Casa Minha Vida. Então, Minha Casa Minha Vida, olha, ele vai atender, eu não sei, depois a gente tem que fazer uma conta. Mas nós temos muito, vamos falar, um land bank expressivo voltado para ele. Ele é da faixa 3 e ele é fora do Minha Casa Minha Vida no crédito associativo. Quando a gente fala, não é Minha Casa Minha Vida, é FIT Casa. Então, é o nosso imóvel popular. Ele nem todo ele está encaixado na faixa 3. Ele está encaixado também no crédito associativo. Então, você imagina que nós temos um apartamento, por exemplo, de 42 metros, com vaga de garagem, que ele vai ser vendido por 260, 270, 280, que ele está fora do Minha Casa Minha Vida, mas está dentro do crédito associativo. Quando eu falo de sindicatas, em algumas, vamos falar, quase em 50% das vezes, a gente está falando de produtos mistos, encaixados no Minha Casa Minha Vida e encaixados no crédito associativo, sempre trabalhando a partir da faixa 3. Alguma coisinha de HIF que a prefeitura te dá como benefício de aprovação, é lógico, se ela dá, a gente não vai desperdiçar isso, a gente constrói, porque era construída sem utilizar o potencial do terreno, mas é isso. E, em termos de volume, nós estamos entendendo que é bem escalável. Eu só vou exemplificar, nós estamos aprovando um projeto de 3.000 unidades aqui na Avenida Rio Bonito, do lado desse empreendimento que foi o
Rio Bonito, que chama. Que é Fit Casa Rio Bonito. Ao lado nós temos um outro terreno, estamos aprovando 3.000 unidades. Isso é um dos planos da empresa. Aí nós temos um terreno em Guarulhos de mais de 16 mil metros, que deve ter mais umas 2.000. Nós temos vários. E o volume, acho que o Emílio pode mensurar melhor, e na próxima apresentação, não sei, a gente ter isso segregado, porque a nossa ideia é demonstrar para vocês, bem separado, o que é o Fit Casa, quem é a Fit Casa, o que ela faz, qual que é a rentabilidade dela, qual que é o retorno que ela está dando, para vocês poderem analisar tudo isso melhor. Acho que brevemente vocês vão ter aí uma coisa melhor, mas ela é espetacular. Então, só para acrescentar nesse negócio do Fit Casa, eu tenho para acrescentar que também a gestão dos contratos, os repasses, a estrutura de administração, nós temos feito, por enquanto, tudo dentro da mesa, tudo in-house, não temos terceirizado. E esse tipo de coisa, a gente tem que ficar muito confortável, não tenha crescido, não é que a gente teve que ter uma estrutura maior para fazer isso, e então isso é importante, a gente está dominando o processo como um todo, não é só a compra do terreno, produto, inclusive a gestão desse negócio aqui internamente tem funcionado muito bem e não tenha crescido em um trabalho que nos levasse a falar, não, esse negócio vai ser um tormento para frente. Não, está sendo bem confortável. Igor, ok? Tá ótimo, obrigado. Obrigado você, Igor. Hugo? Agora, vamos encaminhando aqui para a última pergunta, até dado o limite de tempo. Vou liberar aqui para o Renan Catumanda, da XP. Renan, seu microfone está aberto. Opa, obrigado. Estão conseguindo me ouvir? Estamos bem. Obrigado, Renan. Bom dia. Bom dia, Emílio. Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. Eu queria saber só um pouco mais de detalhe do perfil das vendas, né? Assim, a gente viu que nos últimos meses, depois aí da quarentena, né, as vendas começaram a performar muito bem, mas eu queria entender um pouquinho, dar um pouco mais de cor, só sobre o perfil em termos de que tipo de imóvel está vendendo bem, se é o média renda, se é o alta renda, e se esse tipo de venda está vindo com uma entrada maior ou menor, enfim, como que isso se compara com o período pré-pandemia. Obrigado. Então, todas as mercadorias, nós estamos vendendo apartamento em Moema por 19 mil, 20 mil metros, e a pessoa está chegando com dinheiro, e nós estamos vendendo apartamento lá no Brás, de 27 metros sem vaga de garagem, e o cara está financiando o apartamento. Então, eu estava analisando, pensando comigo mesmo. Então, você passa por todo segmento, tudo, desde Guarulhos, Osasco, aí você vai para Moema, você vai para Vila Clementino, tudo vendendo, está vendendo tudo. Aí eu fico pensando, mas por que está vendendo tudo, né? Eu acho que nós temos dois fatores muito importantes. O primeiro fator importante é que apesar, vamos falar, do medo da pessoa e da dificuldade que está atravessando, os juros bancários caíram. Então, aquele sujeito que teve, por exemplo, uma redução de salário de 10%, quando os juros caiu, ele pode comprar um apartamento, mesmo ganhando 10%, 15% a menos, ele pode comprar um apartamento 20% maior. É maluco, mas a queda dos juros, ela trouxe um acesso a um imóvel que esse assalariado nunca teve. Então, esse é o primeiro capítulo. Aí vamos no segundo capítulo. O cara que tem dinheiro. Eu tenho os caras que têm dinheiro. Esse cara que tem dinheiro, ele olha o dinheiro dele lá no banco rendendo 2% ao ano. Aí ele vem aqui, ele olha um apartamento. A pessoa, e não é só para investir. Tem um cara que mora num apartamento de 4 dormitórios, de 120 metros, 130, ele queria morar num de 200. Essa é a hora onde ele vai queimar o dinheiro dele. Onde ele pega o dinheiro do banco, e vem, que ele tem depositado no banco, e vem aqui e compra o apartamento. Então, nós temos dois drives muito fortes de incentivo à venda, que atinge desde o cara lá do Minha Casa Minha Vida
até o milionário que compra cobertura aqui. Então, aqui em Moema, ou no Jardim, não sei. Todo mundo tem um drive. Alguns pelos juros baixos do banco, outros pelo baixo rendimento da aplicação. Você imagina se você botar, por exemplo, 10 milhões no banco. No ano que vem, você vai ter 10 milhões e 200 mil reais. Esse cara olha isso, ele vem e compra um apartamento. Porque ele tem a expectativa que o apartamento vai melhorar muito mais o preço. Então, a resposta é que está vendendo de todas as mercadorias, mas eu acredito, estou falando aqui, eu olhando, mas eu acredito que são por motivos diferentes. Então, alguns porque o dinheiro dele está rendendo muito mal e alguns porque eles conseguem pegar dinheiro muito barato. Acho que é isso que motivou no meu... Posso estar errado no ponto de vista. No que está acontecendo, eu tenho certeza que está vendendo de tudo. Mas a explicação econômica, na minha cabeça, é essa. Renan, ok? Eu acho que o Renan entrou no mudo. Mas já agradeço pela pergunta, Renan. Aproveito para agradecer também a todos que perguntaram: Alex Colberg do Itaú, André Mazin do Citi, Igor Altero do Santander. Com isso, eu vou abrir aqui para as considerações finais. Silvio, Flávio. Bom, assim, da nossa parte aqui, nós estamos muito satisfeitos com o desempenho da nossa empresa. Nós temos certeza que nós reservamos para os nossos acionistas, para aqueles que acompanham a EZTEC, uma expectativa muito positiva, que é a mesma que a nossa. Nós estamos aqui, e nós temos certeza que vamos sair com um resultado muito bom nos próximos anos, e no próximo ano vai ser uma situação muito positiva. Agora, se você tiver alguma coisa para acrescentar. Eu queria agradecer a toda a audiência, falar que nós estamos aqui à disposição de vocês, o Emílio, o Hugo. Se precisar falar comigo, com o Flávio, de repente até também dá. E como sempre, estamos à disposição. É isso, só. Obrigado para todos. Um abraço a todos, obrigado, bom dia. Obrigado.